Então, muito boa noite aos nossos, ou bom dia, boa tarde, a hora que estiverem a escutar-nos, em qualquer ponto do mundo. Bem-vindo ao nosso Evangelho de hoje. Hoje, um Evangelho especial. Estamos a fazê-lo aqui no Recanto Chico Xavier, na Associação Social Cultural Espiritualista de Viseu, exatamente tentando imitar aquilo que Chico Xavier fazia à sombra do abacateiro. Nós ainda não temos a sombra do abacateiro, ainda está a crescer, mas chegaremos lá um dia, mais próximo quanto possível. Então, bem-vindos ao nosso Evangelho. Vamos cantar uma canção para harmonizar as nossas mentes e também para chamar a proteção, o envolvimento dos nossos guias e mentores para o Evangelho de hoje, desta noite, desta tarde ou deste dia. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. A vida é dura e bem pesada, ninguém esconde os seus temores, pois só se quer andar em estrada, sem pedregulhos e sem dores. Se esquece que a lei é justa e que a ninguém trará favores, pagamos erros e isso custa, devemos é cantar louvores. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. Nós te pedimos ao Senhor, pelos que sofrem frio e fome, e todos quantos sentem dor, por dores que já não têm nome. Pedimos pelos sós do mundo, que não vivem nosso ideal, dá-lhes a paz e amor profundo, e força para fugir do mal. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. E a juventude com Jesus, afastada do teu ideal, que não quer ver a tua luz e se encaminha para o mal. Nós te pedimos ao Senhor, que alguém se possa conduzir e dessa forma evita a dor que poderá ter no porvir. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É, Senhor,
Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, para podermos partilhar entre todos as tuas vibrações de amor, para podermos partilhar com os nossos protetores, com os nossos guias, toda essa tua vibração, toda essa tua paz, que nós possamos ser merecedores da oportunidade que nos deste em conhecermos e podermos divulgar a tua mensagem. Pedimos-te, Senhor, que neste momento, neste Evangelho especial, os nossos familiares também possam aqui estar conosco, que possamos sentir também essa vibração do nosso irmão Chico Xavier, que foi o grande exemplo de amor e de caridade. Que nós possamos também, Senhor, ser o exemplo da mensagem. E pedimos-te que abençoes todos os lares, que abençoes todos aqueles que nos assistem e que abençoes este lar, Senhor, esta casa, os seus trabalhadores, que nós possamos ser uma verdadeira família, que apesar das diferenças possamos encontrar a força naquilo que nos une, para podermos consolar e ser instrumentos do Consolador. Sê conosco e abençoa o nosso Evangelho. Que assim seja. É de salientar que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma, mas a crença tinha desaparecido. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é tenaz, jamais cede à evidência. Irrita-se tanto mais quanto mais os raciocínios são peremptórios e lhe demonstram melhor o seu erro. Ele sabe bem que está em erro, mas isso não é o que o abala, porque a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz que dá vista aos cegos. Este erro lhe aproveita a razão, porque ele se lhe apega e o defende. Sócrates, ele também, não ensinara uma doutrina análoga à do Cristo até certo ponto? Porque não prevaleceu naquela época no seio de um dos povos mais inteligentes da terra? É porque o tempo não tinha chegado. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda não estava ultrapassado. O Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo propício. Nem todos os homens do seu tempo estavam à altura de compreender as ideias cristãs, mas havia entre eles uma apetência mais geral para as assimilar, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Veja-se na introdução, ponto 4. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, veladas as mais das vezes pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí o nascerem desde o começo seitas numerosas que pretendiam todas ter a verdade exclusiva e que 18 séculos não puderam pôr de acordo. Olvidando o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus tinha colocado como pedra angular do seu edifício e a condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Aquelas seitas lançaram-se
atiraram-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos vencedores do paganismo, de perseguidos, fizeram-se perseguidores. Foi a ferro e fogo que implantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É um facto constante que as guerras de religião foram as mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, e que em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. A culpa de tais guerras é da doutrina do Cristo? Não, de certo, porque ela condena formalmente toda a violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai os que não creiam como vós? Não, porque lhes terá dito o contrário. Todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Disse-lhes ainda: quem matar pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não é da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento para satisfazer as suas paixões, daqueles que desprezaram estas palavras: o meu reino não é deste mundo. Jesus, na sua profunda sabedoria, previu o que aconteceria. Mas essas coisas eram inevitáveis, porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Era preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, porque, malgrado todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro. Jamais foi posto em causa. As invectivas sempre recaíram sobre os que dele abusaram. A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não se daria. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. A mensagem da semana do livro Caminhando com Jesus, psicografia de Arnaldo Costeira e Maria Teresa Magalhães, Espírito. A mensagem de Jesus é tão profunda que tantos séculos passados se mantém de uma atualidade impressionante. Pelos relatos que nos chegaram, não podemos verificar que numerosas famílias se dividiram ante as conversões de uns e a intolerância de outros. Não constatamos a fúria devastadora que atingiu os dignatários da Igreja tradicional, que acabaram protagonizando um dos maiores crimes da história da humanidade, ao inventarem e montarem uma armadilha monumental para erradicar a Boa Nova até ao ponto de crucificarem o Messias? Não vemos hoje como os herdeiros de um tal absurdo continuam aguardando a chegada do Messias e recusarem aceitar que não foram Herodes nem Pilatos quem condenou Jesus, mas aqueles que tinham as rédeas do poder religioso em Israel? Deturpada que foi a mensagem, utilizada de forma absurda, mas conveniente para enganar e subjugar o povo humilde, chega o advento do cristianismo redivivo e aí está, de novo, a tentativa de deturpar o ideal renascido, atingido o paroxismo quando, não podendo crucificar de novo o mensageiro divino, reuniram a sua obra em praça pública e se queimaram em Barcelona por sentença do Tribunal do Santo Ofício e Inquisição. Surgem de novo as divisões, famílias dividindo-se entre as diversas religiões de raiz cristã, cristãos combatendo o cristianismo redivivo, o espiritismo. Jesus, de novo, no centro das atenções, ele que apagou a paz, a fraternidade, a solidariedade, trazendo a sua boa nova rediviva, mas servindo de arma mortífera de ataques soezes contra a sua verdadeira mensagem. Não te deixes influenciar pelos cristãos sem Cristo e procura viver esses ensinamentos sublimes. Pacifica a tua alma, espalhando a paz ao teu redor. E nos momentos difíceis, não esqueças que ele pronunciou as perseguições por causa do seu nome. Ama, ama sempre, tolera as diferenças, move-te com um amor que poderá curar as enormes feridas que invigilantes irmãos continuam a abrir em seu nome. Um dia estaremos todos reunidos à sua volta.
interpretação das palavras de Jesus são sempre difíceis, porque devem ser efetuadas e têm que ser mediante a evolução de cada um de nós. Por isso, a riqueza que lhes podemos atribuir. A verdade é que temos que nos lembrar que onde estaríamos nós há 1 milhão de anos? Há 2 milhões? Quem éramos nós? Jesus já era Cristo quando este planeta se formou. Portanto, interpretarmos as suas palavras, temos que levá-las com muita calma e não levá-las à luz das suas letras. Nós, aqui reunidos com o mesmo intuito, como numa família, também estamos aqui com os nossos piores inimigos, é normal. Precisamos de evoluir. Nós ainda não aprendemos foi a transformar as nossas divergências como forma de limarmos essas dificuldades que temos, esses conflitos de caminho à perfeição. Porque se os conflitos existem e continuam a existir é porque eles são necessários. São necessários à nossa evolução. Só assim vamos conseguir atingir a dita perfeição. Muitos de nós ainda, para não dizermos todos, ainda imperfeitos, continuamos a confundir a mansidão com a passividade e a tolerância com o olhar para o lado, com a conivência. Muitas das vezes, se utilizássemos da sinceridade, em vez de deixarmos o irmão estar continuadamente a laborar em erro, apenas porque não queremos abandonar a nossa zona de conforto, e dizemos, deixa-o estar, ele vai acabar por aprender sozinho. Não podemos ser passivos a esse ponto. Necessitamos todos uns dos outros. Necessitamos dar as mãos. Utilizar o conflito desde que existem irmãos e a humanidade é a humanidade, o conflito existe e vai continuar a existir. Isso é uma verdade incontornável. Vamos tirar do conflito, fazer do conflito uma coisa positiva, algo de bom, algo que nos una, não que divida. Pelo contrário, que nos faça crescer. Estranha moral. Estranha moral é o capítulo que abrange também aquilo que hoje lemos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Estranha moral. Poderíamos dizer, e muita gente não se detém sobre isso, por exemplo, é frequente ouvir dizer que essa coisa da morte não é espírita, espiritismo não há morte. Mas há em espiritismo, há morte. A codificação é clara nesse aspecto. A codificação, Kardec coloca lá a palavra morte. Morte mesmo. O espírito é que não morre, mas o ser humano morre. O ser humano morre porque nós vamos morrer todos. É escusado. Quando deixarmos de ter corpo, nós morremos. Mas nós, enquanto ser humano. Mas enquanto espíritos, ela não existe. O espírito é que desencarna. É a mesma coisa como a guerra. A guerra, toda a gente condena a guerra é assim, a guerra é não sei o quê. Mas nós também não conhecemos bem tudo aquilo que é filosofia espírita, tudo aquilo é ciência e a religião espírita, não conhecemos bem. Porque então não podemos acreditar que Deus exista. Como é que Deus existe e permite, na sua
na sua criação, no mundo que criou, no universo que criou, como é que permite as guerras? Como é que permite as guerras? Eu penso que anda muita gente atemorizada com o ano 2019, não é? Também não é de admirar, porque em 1999 muita gente tinha medo. E há até indicações de que algumas sociedades praticaram um suicídio coletivo para não passarem por 31 de dezembro de 1999, porque ia acabar o mundo. E é evidente que nós, hoje, quando pomos, por exemplo, que se pôs em devido tempo a ideia de que o mundo ia acabar em 2012, não é? Isto baseado numa previsão que os maias fizeram no fim do mundo, e curiosamente eles não conseguiram prever o fim da sua civilização, mas previram o fim de outra civilização que alguns iluminados entenderam que era a nossa, sem se esquecerem, não é? Ou esquecendo-se, melhor dizendo, ou sem se lembrarem, que, por exemplo, os muçulmanos não vão no ano 2017. Os orientais não vão no ano 2017. O fim do ano chinês não é o mesmo fim do ano nosso, embora os interesses económicos tenham levado a que eles adotassem também a passagem de ano e também essas coisas todas para realizarem bens económicos. Nós também admitimos que não, agora é dia de 2019. A 2019 porquê? Porque 2019, o Chico Xavier disse 2019. É curioso que em vida não disse nada. E depois que ele partiu, é que toda a gente diz que ele que disse. E quando será o fim, Senhor? Quer dizer, um atestado de incompetência e de imaturidade a Jesus, porque Jesus não sabia nada dessas coisas, quer dizer, e agora toda a gente sabe. Ninguém sabe, nem o filho, só o pai. E agora anda toda a gente a dizer que é 2019. Já não é 2000, já não é 2012, que já passou, é 2019, que vai ser o fim. Ou vai ser a transição planetária numa guerra nuclear generalizada no hemisfério norte. Nós sabemos hoje que quando algum desses países faz uma experiência nuclear, na sua zona, na sua região, no deserto, seja onde for, pouco tempo depois há um tremor de terra do outro lado, nos antípodas. E porque essas ondas de choque que varrem a terra de um lado ao outro vão passar desse lado e vão explodir do outro lado. Ora, o que quer dizer que se, em vez de uma ogiva nuclear, que hoje, as ogivas mais fracas que existem hoje são 100 vezes mais potentes que as que destruíram Hiroshima e Nagasaki, por exemplo. Imaginemos agora o que era uma guerra generalizada no hemisfério norte, como alguns textos aí dizem que vai haver uma guerra generalizada no hemisfério norte e que depois o hemisfério norte vai ficar completamente destruído, ou quase completamente destruído, e que alguns que se safarem no hemisfério norte só conseguirão ajuda, conseguirão serem albergados na América do Sul e no Brasil. E às vezes eu pergunto-me como é que essas pessoas chegaram ao Brasil? Se vão de bicicleta, se vão a nado, se de avião não devem ir, porque fica tudo destruído, os aviões não devem poder levantar. Quer dizer, depois fazem-se aqui determinadas afirmações que é um desconhecimento total do poder de Deus, que eu não tenho dúvidas, porque se estamos a falar dos espíritas, se nós sabemos que há efeitos físicos, se nós sabemos que essa possibilidade está ao nosso alcance, não de todos, como é evidente, então Deus vai permitir que estas alterações no hemisfério norte não tenham nenhum reflexo no hemisfério sul, como se a Terra fosse dividida aqui ao meio, chega ali e volta tudo para trás, e depois alguns vão a nado à procura de ficarem livres no outro lado. Isto, quer dizer, faz com que nós, mesmo tendo a presunção de sermos a pátria disto ou a pátria daquele outro, não nos esqueçamos que não é só dizer, é preciso também viver.
E de facto a gente não vive. Então Deus vai permitir que um irresponsável qualquer carregue num botão que tem um código secreto, não é? Seja vermelho ou seja de que cor for, e que de repente faça aqui estragos de uma tal maneira que vão ter não só reflexo na Terra, como vão ter reflexo no sistema solar, como vão ter reflexo na galáxia, que vão fazer por aí fora. E Deus fica sentado à espera que tudo seja destruído. E portanto, quando a gente tem fé e acredita e sabe e conhece a doutrina, tem a certeza que Deus não vai deixar chegar a esse ponto. E nem que seja uma descarga de... Não é de água, é uma tromba de água durante uma hora. Não, é uma tromba de granizo ou pedras maiores que aquelas que caíram ultimamente e que vão travar qualquer veleidade de muita gente. E, portanto, nós temos que manifestar uma crença, uma fé, mas consciente, mas racional, percebendo e raciocinando sobre estas coisas. Deus não vai permitir uma coisa desta. Portanto, esta estranha moral é uma estranha moral dos homens. E as guerras foram permitidas. Porquê? Se não houvesse a tragédia do Pedrógão, nós não sabíamos o que custa uma tragédia. Só movimento de solidariedade de alta acima. A comunicação social que ainda continua a falar e a falar e a falar. Se não houvesse essa tragédia, não é tragédia que morrem meia dúzia de pessoas e ficam não sei quantos feridos. Não, é uma tragédia que nem sabe ainda bem quantos mortos foram. E se não houvesse essa tragédia, quer dizer, este povo a que pertencemos não se teria debruçado sobre uma realidade que andava toda a gente a dormir. Mas a tragédia foi o exército que varreu a região? Não. Foi uma advertência. A gente sabe que não há nada que aconteça por acaso. Foi um incendiário que pegou fogo. Mas o fogo, como pegou, podia ser apagado imediatamente. E não foi porquê? Foi imparável, não conseguiram sequer os bombeiros travar, também não estão habituados a isso, porque não estão habituados a apagar os fogos, estão habituados a impedir que eles cheguem às casas, até que um dia, como foi agora, não consigam ter força suficiente para travar a força da natureza, e depois acontecem as tragédias. Portanto, há situações de guerra que depois dela, os maiores períodos de desenvolvimento social foram sempre depois das guerras. E nós nos esqueçamos do Holocausto, que agora se fala muito do Holocausto, e vai ser agora lançado um filme dentro de poucos dias sobre o Holocausto, etc. Nós não podemos esquecer que depois dessa tragédia feita de drama profundo, a Europa tomou, nós não, porque nós não quisemos entrar na guerra, mas todos os países que entraram na guerra após a Segunda Guerra Mundial tiveram uma projeção de evolução, de desenvolvimento económico ou financeiro que foi imparável com o Plano Marshall. Mas nós não entramos nessa conversa, também não tivemos desenvolvimento do Plano Marshall. Todos os outros tiveram. Porquê? Foi depois da guerra que caiu a pico toda a gente. A Alemanha ficou totalmente destruída, praticamente. E reergueu-se, e é só agora. Porquê? Porque é que só agora é que é dos maiores da Europa, é o mais importante? Porque foi na dureza, no sofrimento e no trabalho árduo que eles se levantaram. Portanto, é sempre depois destas tragédias ou que aparece um grande progresso social, um grande desenvolvimento social, ou uma mudança profunda de moral. E nós nunca vimos tanta gente consternada, tanta gente emocionada, tanta gente perplexa e até amedrontada, senão depois da tragédia que aconteceu. Foram precisas sacrificar-se tantas vidas, mas as vidas que nós sabemos que foram sacrificadas eram consequências lógicas da justiça de Deus, que manda que a cada um seja dado segundo as suas obras e que cada um receba conforme fez, ou conforme deu. E este conhecimento que nos alegra, que nos enche por dentro e que nos faz entender a justiça de Deus. Ainda vão ser necessárias as guerras? Provavelmente elas ainda não acabaram. Vai haver a Terceira Guerra Mundial, mas se a gente parar um bocadinho para pensar, ainda não acabou a Segunda. Porque depois da Segunda Guerra Mundial mudou a faceta da guerra, mudou a face da guerra. Mas a guerra tem continuado sempre, ou aqui, ou ali, ou acolá, sempre. E blocos contra blocos, ideais ou ideologias, ou religiões contra religiões, que é uma condição para que o homem acorde. E mesmo assim, nem sempre acorda. Porque quando não lhe bate à porta, a pessoa continua a pensar que a desgraça do tsunami lá para o fundo, lá para a Indochina, não foi aqui. Se calhar também nunca souberam como foi o tsunami de Lisboa, de 1755. Ninguém soube. Porquê é que ninguém soube? Porque na altura a palavra não existia. Foi um marmoto.
Não é? Foi um maremoto, mas foi um tsunami. As ondas saltaram a mais de 20 metros de altura. Que, aliás, a gente tradicionalmente ouve dizer Resbés Campo de Ourique, sem saber o que é que se quer dizer, porque foi exatamente no limite da freguesia de Campo de Ourique que parou a invasão das águas do Tejo. Foi ali que parou. As ondas subiram àquela altitude. Portanto, nós temos que ter esta fé, esta consciência, feita realidade, feita raciocínio, não é? Para podermos acreditar que Deus não vai permitir que essas coisas que nós andamos a inventar, se não for em 2019, vai ser 2029, porque havia diferença de horários e a diferença de não sei o quê. Mas, quer dizer, quem presida tudo isto é Deus, só Ele é quem sabe. Como é que as coisas vão mudar? Mas vão mudar? Mas vão mudar. Vão mudar como? A gente não sabe como é que vai ser. Com sofrimento, pode-se garantidamente dizer que é. Com sofrimento. Porque se não for sofrimento, a gente não acorda. Então, esta estranha moral é porque a gente desconhece, não relaciona, já desde Sócrates, que já previu, como diz o texto, antes de Jesus, 500 anos, a gente não debruça-se, lê, mas depois, no caso concreto, não nos bate à porta. Bateu à porta daquela desgraça, não é? Que agora o dinheiro vai procurar resolver, mas há uma coisa que não resolve, que é a perda dos familiares, dos entes queridos, não vai resolver. E muito menos numa situação social em que as pessoas têm uma ideia da morte, têm uma ideia dos entes queridos que vão, como o fim de tudo. E que a gente põe apenas na parede com os seus nomes, não é? E já é um registro da sua recordação por toda a vida. Então esta estranha moral só é estranha moral quando nós não conhecemos verdadeiramente a justiça de Deus, funcionando nas suas leis, que são leis infinitamente sábias, justas e boas. Alguém quer fazer alguma questão? Alguém quer pôr alguma pergunta sobre os nossos textos? Alguém quer fazer um comentário, acrescentar alguma coisa? Já sabemos que os nossos companheiros hoje nos vossos lares, que estão também a viver este Evangelho, talvez quisessem fazer alguma pergunta, mas depois de terminada, daqui a pouco, podem continuar a dialogar na família, com os filhos, com os irmãos, colocando questões uns aos outros, suscitando, se calhar, na análise do Evangelho, respostas mais concretas e mais sábias. Então nós vamos continuar agora. Eu queria pedir que alguém que vem fazer a prece agora, de irradiação pelos doentes, ou melhor, irradiação pelas famílias doentes, pelas famílias em desestruturação e desequilíbrio. Não quero. Pode ser, vá. A Lourdes Rosa. Amado Mestre Jesus, de infinita bondade e misericórdia, nós te agradecemos por este tão belo momento de união, de fraternidade e de conhecimento para todos nós, encarnados e desencarnados. Te rogamos, amado Pai, as tuas bênçãos, a tua proteção, o teu amparo e o teu amor para todos aqueles irmãos que se encontram necessitados fisicamente e espiritualmente do nosso amor, da nossa palavra ou de um simples sorriso. Que os bons espíritos possam ir junto desses nossos irmãos necessitados, amparando-os, acarinhando-os. Amado Pai, nós te rogamos as tuas bênçãos de amor, de luz, de fraternidade, de humildade e união entre todos nós, encarnados e desencarnados, hoje e todo sempre. Que assim seja. Lindo teu rosto
Mostrou-me cativo tão lindo, lindo, teu manto de azul do céu tão lindo, esperança no mundo novo mesmo a chegar, esperança para o pecador que vai voltar. És paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. És paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. Bela, a mais bela flor dos meus encantos. Bela, és a melodia dos meus cantos. Maria, sem ti fico só e não sou nada. Maria, és a aurora minha madrugada. És paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. És paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. E chegamos ao final do nosso Evangelho de hoje. E convidava a todos, porque não, a mobilizarem os vossos amigos, as famílias amigas, para todas as terças ou quintas-feiras, ou até noutros dias, porque estará no ar o nosso Evangelho, para também levarem a cabo o Evangelho no lar, encontrarem mais sintonia, mais vibração, mais harmonia entre toda a família. E se quiserem continuar no diálogo com os filhos, com os familiares, pois prossigam. Não se esqueçam, se foi hoje esse o motivo, não se esqueçam de colocar a jarra com água e os copos sobre a mesa e no final, segundamente, que os nossos irmãos terão magnetizado e ela servirá para algum reequilíbrio do vosso organismo. Muita paz para todos, que Deus vos abençoe e até para a semana, se Deus quiser.